Chegamos para mais um podcast Vá para a Corrida. Eu sou Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio do podcast, na redação integrada do Grupo ND, a Madá Bernal, que é da Salt Run, para falar da próxima prova, dia 20 de outubro, no sul da ilha, Praia dos Açores. Lembrando que a primeira edição aconteceu em outubro de 2023, tivemos uma segunda prova agora no mês de março desse ano de 2024 e estamos prestes a chegar a esse paraíso na ilha de Santa Catarina, que é o sul da ilha e todas as belezas que nós temos para serem bem contempladas e exploradas. E esse é o espírito das provas da Salt Run, né, Mada? Muito obrigado por ter vindo até aqui. E o que você pode já nos passar de como é que está esse preparativo para essa prova? Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, a Salt Run vai acontecer, então, a próxima edição em 20 de outubro, lá naquele lugar lindo, que para mim é um dos lugares mais bonitos da ilha, que é a Praia dos Açores, né? A Salt Run, ela nasceu dessa vontade individual que eu tinha de correr lá uma prova e que há muitos anos tinha tido uma prova lá e que nunca mais tinham explorado aquele local ali, com exceção do Volta à Ilha, que a gente sabe que passa por ali, né? Então, um dia eu fazendo um treino lá, daquele treininho maroto de 10 quilômetros ali por dentro da costa de cima, costa de dentro, eu disse assim, por que não tem nenhuma corrida, né, que faça esse percurso aqui que é tão bonito, que não tem uma elevação assim tão grande, né, que dá pra gente atingir um público mais iniciante, não precisa ser um público, nossa, que já tem muito tempo de corrida, né, e trazer para um lugar de paisagens diferentes, né, em Floripa, porque ali a gente tem praia, mas também tem aquela parte ali dentro que é bem bucólica, que lembra um pouco de interior. Então, naquele momento, aquele dia que eu fiz aquele treino, eu disse, puxa, a gente tinha que fazer uma prova de corrida aqui nesse lugar. E posso já começar a falar do histórico da Salt Run? Vai. E aí, a gente sabe que teve a questão da pandemia, né, que descontinuou muitas provas de corrida, né, o setor de eventos ao ar livre, mesmo que seja ao ar livre, tinham sido descontinuados, né, a gente sabe que algumas edições de prova também acabaram, né, o próprio Preze Trilhas que tinha da antiga Eco Floripa, que agora é Eco Running, também não existia mais, que também passava ali no sul da ilha, e aí eu, por gostar muito de correr ali e morar ali já faz bastante tempo, eu disse, eu acho que eu vou, de repente, dar para os outros aquilo que eu gostaria que dessem para mim, que é a oportunidade de correr aqui. Até porque a gente sabe também, principalmente nós mulheres, né, que atualmente é difícil de ir para esses lugares mais inóspitos ou com pouca circulação, é perigoso a gente correr sozinha, né? Então, quando a gente faz esse tipo de evento e chama mais gente, é legal porque pessoas que não iriam sozinhas acabam podendo conhecer esses lugares, né? E aí, me reuni com umas pessoas que toparam a minha ideia, minha maluquice, e ano passado a gente resolveu fazer essa primeira etapa, né? Até para validar, para ver se ia funcionar, e super compraram a ideia e a gente trouxe então essa bandeira que a Salt Run é a corrida com a vibe do sul da ilha, e estamos aí na terceira edição que vai acontecer em outubro. Porque nós já temos formada essa situação muito das corridas em Florianópolis, que acontecem na Beira-Mar, talvez o principal palco, o norte da ilha, Jurerê também com diversas provas. Sim. E o sul da ilha é também sendo explorado agora, e como você destacou, né? Porque é diferente você correr num asfalto, por mais que você possa estar na Beira-Mar, de você correr numa praia, com todo aquele cenário que nós temos ali na Praia dos Açores, Sim. na Praia do Pântano do Sul, e que você muito bem lembrou, uma região pouco explorada até pelo turismo em Florianópolis, e que traz uma realidade diferente do que as pessoas imaginam da capital, que é essa região ali da costa de cima, a armação do Pântano do Sul, Sim. o próprio Morro do Sertão, que também já ocorrem algumas provas naquele local, mas Sim. é uma Florianópolis diferente, Madá. Diferente. Eu sou gaúcha, eu moro aqui faz mais de 20 anos, e quando eu vim pra cá, diferente do pessoal que vai morar na praia, eu fui morar em Sambaqui, lá na Barra do Sambaqui. Então eu já comecei a conhecer uma outra Floripa. Aquele cantinho lá, do sul da ilha, lá perto do Ribeirão, me lembra muito Sambaqui e Santo Antônio, né? São freguesias, Sim. né? São parecidas. São os berços da colonização açoriana, para quem não sabe, né? As primeiras embarcações que chegaram à então antiga Desterro, ou se for mais atrás ainda, Maiambipe,
que é o Sim. nome em Tupi-Guarani, né, de cultura indígena, que diz justamente pequeno espaço de água, que é onde as embarcações vinham para se reabastecer. Enfim, elas chegavam em Santo Antônio de Lisboa, onde a Amanda está falando, a região de Sambaqui, e também lá no sul da ilha, através da praia de Naufragados, que já recebe esse nome pela embarcação que lá naufragou, e toda aquela região ali que preserva muito disso ainda, da cultura açoriana, dessa simplicidade que nós temos aqui, que é o que faz parte do DNA do manezinho, né? Exato. E aí, tu estavas falando das corridas, né? Que normalmente a maioria das corridas que a gente tem ou são no norte da ilha ou aqui na beira-mar, corrida de asfalto. Eu acho que isso acontece porque a entrada do corredor no mundo da corrida é através da corrida de asfalto. Ninguém começa correndo em trilha. Ninguém diz, eu vou começar a correr, vou fazer a trilha da Lagoinha do Leste, né? Nem areia que já tem aquele desgaste maior. Exato, né? E então, assim, eu comecei a correr ali na orla de Sambaqui. Eu me lembro que quando eu comecei a correr, eu corria 7 minutos. Eu sou ex-fumante, eu fumei 20 anos. Então, quando eu me separei do pai do meu filho, era um novo momento de vida, eu falei, vou correr. Eu achava bonita as pessoas que calçavam tênis e saíam pra correr. Eu falei, vou correr. E comecei sozinha mesmo, falei, vou correr 7 minutos e caminhar 3. Vou correr 7 minutos, e eu não conseguia passar dos 7 minutos. Esse número ficou muito na minha cabeça, assim. Eu me lembro que o dia que eu morava em Sambaqui, o dia que eu saí de Sambaqui, bati em Santo Antônio, lá na entrada do Caminho dos Açores, e voltei, eu falei, agora eu sou uma corredora. E aí eu acabei me inscrevendo numa assessoria de corrida lá em Jurerê, né, que era aquelas assessorias de triatlon, e lá a gente corria muito asfalto, né, porque corria ali, até esqueci o nome da rua, Búzios, eu acho. Isso. Corria ali na Búzios e tal. E a minha primeira prova de corrida foi na beira-mar, 5 quilômetros, meia maratona, e aí eu passei a fazer provas de asfalto. O meu contato com a corrida foi quando eu me mudei para uma assessoria de corrida que ficava na Lagoa da Conceição. E aí tinha mais proximidades com trilhas, né? Tinha esse... Por isso que eu falo que é o perfil sul da ilha, né? Aquela coisa mais... que a gente chama mais roots, né? Então, assim, daí fazia a trilha da Costa da Lagoa correndo, né? Comecei a fazer a trilha do Matadeiro, subi o Morro do Lampião. Então, essa minha vontade de correr nesses lugares foi o que me trouxe essa vontade de fazer essa corrida lá no sul da ilha. E tem outra coisa que eu me dei conta só esses dias, é a primeira meia maratona do sul da ilha. Olha, é verdade. Porque são 21 quilômetros. Esse ano a gente deu uma esticadinha um pouquinho. Ela não vai só bater no mirante, ela vai dar uma esticadinha, mas é a primeira meia maratona do sul da ilha. Então, temos a meia maratona e maratona de Jurerê e temos a meia maratona do Morro do Sertão. Que na prova da Eco Running, eles chamam de Morro Maldito, né? Isso. Porque é difícil. Você já fez Volta à Ilha? A minha última participação foi esse trecho, 16 quilômetros. Você que fez? Isso. Legal. Então, mas tu não vai deixar eu mentir. Já tá muito avançado o tempo de prova, porque a gente começa a fazer essa prova, a gente tem que acordar 3h30, 4 da manhã pra estar na beira-mar, pra fazer a largada. Fica com todo mundo dentro da van. Essa hora que tu chega, além de tu tá cansado, tá quente, normalmente tá quente, porque abril. Porque, pra quem não sabe, é um dos últimos trechos, né? Depois Tá ali... quase, tu tá... porque depois do Sertão nós temos ainda o que passa ali da Tapera. Da Tapera nós temos o que vai até o Saco dos Limões. Carianos. Então é o quarto, né? De trás pra frente. Quarto, quinto, é. É isso. E não, então assim, tempo avançado de prova, tá calor, tu passa por ali mais ou menos, Final dependendo, do umas dia. 4 da tarde, né? E é um trecho que é longo e que tem uma elevação considerável, Respeitosa. né? Então, assim, quando o treinador ou quem tá organizando a prova do Volta à Ilha, ele destina quem vai fazer esse trecho ou alguém que já conhece muito bem ou que corre muito bem, né? Então, uma pessoa como eu, na época, eu sou corredora, assim, pra curtir, eu não sou de performance, então o meu pace não é legal, ainda mais nesse final do dia, cansada e tal. Eu queria dar oportunidade pras pessoas que gostariam de correr esse trecho, mas que nessa prova provavelmente não ficariam com esse trecho. Até né? porque, Madá, até passando uma realidade, eu não sei das outras equipes, mas do pouco que eu já tive essa experiência de participar, o Morro do Sertão é um dos mais concorridos. Todo mundo quer fazer. Né? Todo mundo quer fazer. Aí depois que todo mundo quer fazer, vai para isso que você está falando. Mas quem tem esse preparo, quem pode atingir esse preparo, né? Sim. De fazer esse ponto que realmente, na prova do Volta à Ilha, é o trecho mais desafiador de todos.
né? Sim. Pela distância considerável, mas mais do que isso, pela altimetria. E como a Madá muito bem lembrou, ele já acontece o percurso no final do dia. Então há uma necessidade da pessoa já se condicionar ao longo das etapas anteriores, né? Ir descansando. Nós já tivemos na equipe um exemplo de um dos participantes que dobrou, que fez um trecho menor e depois, ao fazer o sertão, sentiu, chegou com cãibra, chegou com dor. Sim. É uma discussão que, por exemplo, o nosso grupo, que são amadores, né? Nós corremos aqui na ND, nós temos a nossa equipe, mas ninguém a nível profissional, né? E nós sempre colocamos essa situação. Ah, não, quem vai fazer o sertão, faz somente o sertão. Sim, Não dobra. pra não correr o risco, porque né? daí tu expõe muito a Mas uma lesão, tudo, né? justamente por ele ser um trecho mais difícil, é que ele é mais concorrido. Porque a gente sabe que desafiador, corredor, ele quer fazer aquilo que é difícil, né? Ah, essa prova é bem difícil. Ah, então eu quero fazer. E foi analisando toda essa questão em volta desse trecho que veio a ideia de fazer, gente, se eu sou assim, eu que nem sou super performática em corrida, se eu quero fazer esse trecho, muita gente quer fazer, vamos fazer para essas pessoas então. Dá essa oportunidade, né? Dá essa oportunidade de se desafiar e fazer, e assim, sem pace. Porque quando a gente tá dentro de uma prova de revezamento, a gente que já fez, fica aquela coisa assim, eu não posso quebrar, porque meus amigos estão me esperando, eu tenho que performar, porque a pessoa também treinou, tá lá me esperando e tal, a gente tem um tempo pra cumprir. Quando tu vai sozinho, é tu e Deus, né? Então tu faz o que tu quiser. E daí foi aí que veio essa ideia de fazer esse trecho, assim. A South Run nasceu desse trecho, ali no Morro do Sertão. E aí a gente faz, como todas as outras provas, as distâncias alternativas para contemplar outros públicos e até para as pessoas também se desafiarem. Ah, eu fiz 4 ano passado, quanto que eu vou fazer esse ano? Porque ano passado a gente tinha 4, 8 e 21. E esse ano a gente tem 5, 10 e 21. Então quem fez 4 ano passado, Faz o 5. faz o 5 ou faz o 10, dependendo de quanto já correu, né? Então, a ideia foi essa. E, obviamente, aquela paisagem maravilhosa. Eu acho um dos lugares mais bonitos da ilha. Aquela chegada ali nos Açores. Tu olha aqueles morros, assim, eu fico pensando, as pessoas falam ir pro Havaí. Meu Deus, o Havaí é aqui, gente. Vamos aproveitar isso aqui. Porque no dia a dia, às vezes, a gente esquece de olhar, né? A própria descida do sertão, né? Voltando ao exemplo da prova do Volta à Ilha, porque o horário, o sol já está se pondo, né? Então o sol está se pondo atrás do Cambirela, você chega naquele ponto mais alto que você sabe que o pior já passou, então vem essa mistura, né? Sim. Conseguir chegar até aqui e é contemplado pelaquela vista do sol se pondo atrás da montanha com a Baía Sul. Sim. Realmente é algo que vale mesmo. E o percurso que você falou, agora esse ano 5, é 10, ele não chega a pegar a subida do morro, fica para a meia maratona, fica para a prova dos 21, Exato. mas contempla também toda aquela região ali de Açores, tudo, Costa de Cima, né? Eu acho que quem for fazer os 5 e o 10 não sai perdendo. Todos saem, largam do mesmo lugar, ali na frente do Salva-Vidas, na Praia dos Açores, em direção ao Pântano do Sul. Então, o 5 volta pelo asfalto ali da entrada dos Açores, que quando volta tem aquela vista dos morros, maravilhosa. O 10 entra lá pela Costa de Cima. Vamos largar todo mundo lá pelas 6h30, né? Tá marcado para 6h30. A gente faz uma largada escalonada, né? Até porque vai pegar a estrada. Mas é bem cedinho. Então, os 10 entra pela Costa de Cima. E o movimento de carros ali é essa praticamente hora, zero, por né? isso que então, esse é um dos motivos que por isso que a gente fez para esse lado, indo pro Pântano do Sul, porque a gente poderia fazer saindo pro outro lado, entrando pela costa de dentro. Mas aí, quando saísse na Costa de Cima, o horário estaria avançado. Então, a probabilidade de ter mais carros era maior. Então, a gente fez ela ao contrário justamente por causa da questão do movimento. Então, os 10 entra na Costa de Cima e faz toda a volta ali pela Costa de Dentro. Quando chega na entrada do Morro do Sertão, se despede do amiguinho dos 21, que vai subir, e o 10 volta. Ali, um pouquinho antes da subida dos 21, já tem uma elevação para quem tem 10 para sentir um pouquinho, né? Mas aí faz a volta e o 21 bate lá em cima, chega no mirante, olhou o mirante, não volta ainda. Sobe pra direita, bate lá numa fazenda, tu deve conhecer. Aquela fazendinha que tem a subida lá no portão e daí retorna. Até não desce sentido Ribeirão, sobe ali no mirante não direito desce, ali, né? Não desce. Sobe e daí depois retorna. Dá 21 e uma coisinha. Mas às vezes, por causa dos aplicativos, ele dá uma diferencinha. Mas vai ser bem legal, promete. Boa.
Madá, vamos falar sobre uma situação que você me alertava aqui antes da gravação, já uma preocupação que eu achei fundamental a gente falar nesse assunto, Sim. que é essa conscientização ambiental. E Sim. tem tudo a ver com Florianópolis, tem tudo a ver com corrida, mas vai do espírito, da conscientização de cada um. E uma coisa que eu falei para Madá e compartilho aqui com você que sempre acompanha o nosso podcast Vá para a Corrida, eu me sinto incomodado ainda nas provas em que as pessoas consomem a água no copinho descartável e simplesmente arremessam para que outro vá juntar por elas. Né? Eu acho que isso parte muito da conscientização, da educação que você recebe desde casa, dos seus pais, e depois, se não recebeu em casa, aprende com o tempo, né? Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para melhorar, porque é impossível você imaginar que todos os copos que são arremessados, que serão recolhidos. Basta um vento, que é uma característica que nós temos aqui na ilha a qualquer instante para levar para a água, para levar para a natureza, e é uma cena que não combina em nada com a prática da corrida, né? As corridas de rua é comum, assim, até quando a última corrida que eu fiz, que teve uma que tava bem chovendo bastante, frio da live que teve aqui na beira-mar. Essa última domingo pela manhã, escapei, dessa não fui. Você não foi? Nessa não fui. Foi, assim, eu tenho uma cirurgia no quadril e tal, fazia tempo que eu não participava de prova, tô voltando agora, graças a Deus, e quando eu fiz os 8 quilômetros, quando eu fiz a volta, eu olhei aquela quantidade de copinho, aquilo me incomodou de uma forma que eu não tomei água. Eu fiz questão de não tomar água. Eu falei, são 2 copinhos a menos. E às vezes a gente acha que é pouco, mas nas nossas ações diárias, de 2 em 2 é muito, né? Mas isso não tem como a gente fazer uma crítica aos organizadores, porque é um problema difícil de resolver mesmo. Quem busca performance é muito mais fácil pegar o copinho de plástico, furar, ir caminhando, né? E tomar. Mas podia guardar até esperar ter um lixo para descartar, enfim. Leva a sua garrafinha também, Leva a outra sua hidratação. alternativa. Hoje a gente tem um monte de alternativa, até aqueles saquinhos de silicone, né? Enfim. Mochilinha, né? Infinitas possibilidades, mas a prova, ela tem que oferecer hidratação. E a maneira mais fácil, prática e barata é o copinho de plástico. A gente tem tentado, eu já fiz alguns outros eventos com outras empresas de organização de corrida, a tentativa de usar copos de uma empresa que fabrica copos retornáveis e a gente encher, mas a experiência que a gente teve em determinado evento foi que as pessoas continuavam jogando aquele copo que era para ser retornável na natureza, porque era uma corrida em trilha. Então tem essa questão e essa dificuldade, esse desafio da gente de entender em como conseguir achar uma solução que seja economicamente viável, né? Porque organizar uma corrida é caro e isso não pode nos dar prejuízo, né? Então tem que ser economicamente viável, ecologicamente correto e que as pessoas entendam e usem da maneira correta. Porque não adianta eu dar uma alternativa e, como um copo retornável, a pessoa jogar na natureza. Aquilo também é um plástico e aquilo também vai sujar, né? Então a gente tem buscado aí alguns parceiros, feito algumas reuniões e a gente vai tentar impactar o menos possível o local onde a gente está inserido. Não só na questão dos plásticos, de copinho, mas até assim, a camiseta, né? A camiseta de corrida que vem no kit. Normalmente ela vem dentro de um saquinho, né? Sim. Já falei pro meu fornecedor que eu não quero dentro do saquinho. Vamos ou amarrar com uma fitinha, Boa. ou vamos tentar fazer de alguma forma para minimizar. Às vezes zerar é muito difícil, né? Por questão comercial ou de prática do dia a dia, custo também, mas o máximo que a gente conseguir minimizar de impacto ambiental, inclusive na sociedade onde a gente está inserido, esse é o nosso lema. Uma coisa que eu acho bem importante para essa etapa, e que cabe falar aqui, é que a gente está acostumado a ver as corridas na beira-mar, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 12.000 atletas. A gente não almeja isso, não agora, né, e não nesse lugar. Porque você imagina, você conhece lá a região, Sim. pequena, pessoal tranquilo, imagina 6.000 pessoas, isso impacta muito a vida de quem mora lá. Então, nós reduzimos a 500, 600 atletas, justamente para que a gente tenha braço para limpar o suficiente, para não incomodar a comunidade, né? Para fazer uma coisa saudável, não só em termos ambientais, mas em termos sociais de relação com a sociedade, socioeconômico em relação com o bairro. Então, conversar com os comerciantes locais, avisar, vai ter um evento aqui, você não quer abrir antes o seu estabelecimento para, né, para girar e para ter gente ali? Então, a nossa preocupação é essa, ter uma relação
saudável, não só com o meio ambiente, mas com a comunidade onde Integração, a gente vai estar inserido. Mas a questão da água é unânime com organizadores de corrida, uma maneira que a gente consiga minimizar essa quantidade de lixo que a gente acaba gerando, e um lixo que às vezes não vai para o reciclado e acaba... É o desafio de cada organização, né, de encontrar essas alternativas que possam oferecer isso ao participante, mas eu ainda fico com a minha convicção, Mada, que depende de cada um. Educação, né? Do que nós estamos fazendo aqui agora, informando através desse bate-papo aqui no Vá para a Corrida, essa conscientização que parte de cada um, porque se cada um fizer o mínimo, é possível mesmo com um copinho descartável, você colocar ele no compartimento destinado, que é o lixo, como tu disse, carregar, outras alternativas, vai muito da consciência de cada corredor. E para falar da característica que nós temos da Salt Run, dessas corridas no sul da ilha, a questão das trilhas, porque quem ainda não correu em trilha, é preciso ter esse cuidado, essa atenção da diferença do piso, da condição de você estar mais exposto a uma lesão, a uma torção, a um escorregão em dias de chuva, é algo que a pessoa precisa ficar atenta também, né? Sim, essa etapa especificamente não tem corrida em trilha. Essa não. A gente chama ela de off-road, que é estrada de terra, né? Até ela, quando ela for lá pra cima na fazendinha, ela vai pra uma estrada mais que não tem as lajotinhas, off-road, né? Mas ela não tem trilha. Mas embora, se eu não estiver errado, a última vez que eu passei por lá já estava praticamente toda pavimentada já, com um paver já, né? Aquela região ali da costa de cima já... A costa de cima e a costa de dentro ainda está em obra. Tá em obra? Esses dias eu fui e tive que fazer a volta de carro. Mas o sertão ainda tem umas partes que tem barro, sim, tem estrada de chão. Mas a questão das trilhas, até foi legal tu perguntar, porque a South Run, ela é uma corrida, mas a gente somos entusiastas da corrida fora do asfalto. E não é que eu tô falando mal do asfalto, não é isso. É que eu acho que o asfalto tá super bem servido de gente que sabe muito bem o que tá fazendo. Eu corro prova de asfalto, mas a gente também gosta de off-road, então estamos fazendo isso. Então, pensando nesse público e na carência desse público, o que a gente tem feito também para levar as pessoas? Porque às vezes a pessoa não se inscreve na prova porque ela não sabe exatamente se ela sabe correr, como é que é o terreno, se é difícil, se é fácil, se tem muito bicho. Então, o que a gente fez esse domingo que passou? Nos juntamos com um grupo chamado Temple of Runner, que não é uma assessoria, é uma comunidade de corredores que se encontram para correr, que são lá do sul da ilha, junto com a South Run e com a Mayra, que a Mayra, ela é uma atleta de São Paulo, que ela mora aqui agora, professora de yoga, e só que ela é campeã de um monte de prova casca grossa, exterra. Então, a gente fez um talk, né, chamamos quem quisesse, tinha uma lista, né, de inscritos, a galera se inscreveu, domingo de manhã nos encontramos na Lagoa do Peri. A Mayra falou, fizemos um trajetinho bem tranquilo de 5 quilômetros, tinha, assim, espaço para todo mundo, né, tinha quem estava fechando a trilha com as pessoas que iam mais devagar e a Mayra na frente porque ia mais rápido. No final, confraternização e piquenique para levar essas pessoas para a trilha e explicar justamente isso que tu falaste agora. Como é que funciona essa questão de terreno? Para onde é que eu tenho que olhar? Então, preciso ficar atento porque quando a gente tá correndo, a gente tá meditação ativa, né? Às vezes a gente entra num flow ali, então, tem que olhar bem pro chão, porque pode ter galho, tem que ficar bem atento, olhar para cima. Às vezes é bom não correr de fone, porque tu não escuta os barulhos de algum animal, ou se tá vindo alguém dentro da trilha. Então, a gente tem feito esses eventos pré e vamos fazer pós-corrida também, para inserir essas pessoas que não são de assessorias, porque as assessorias já fazem isso com seus alunos, mas que não são de assessorias e querem correr em trilha e não sabem como. Então, fazendo essa parceria com esses atletas para eles fazerem talks e explicar pro público como é que eles podem ter uma corrida mais saudável dentro de trilha. E vamos começar com trilha fácil, não sei se tu já fizesse Lagoa do Peri, mas já deve ter feito ali. Super tranquila, planinha, e daí daqui a pouco a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Vai lá pra Naufragados. Esses dias eu fui ver o sol nascer lá na Lagoinha do Leste. Eu e uma amiga subimos de noite, mas a imagem lá de cima é recompensadora. É incrível. É uma trilha daí já num nível mais elevado, né? São bem 2 elevado. horas, pelo menos, ali. Num ritmo médio, né? Pra percorrer aquele... E não dá pra fazer... sim, é bom a gente falar. Não dá pra fazer esse tipo de coisa sozinha, né? Sempre que for pra trilha, tem que ir com mais alguém. Não só pelo fato de ser perigoso de ter alguém. Mas e se você se machuca e não consegue levantar? E não tem o sinal de telefone? Não há cobertura em todo o trajeto. Exato. Então, pra trilha, não dá pra ir sozinho. A não ser que seja uma pessoa muito... né? A gente sabe que tem
o pessoal que é muito casca grossa, né? Mesmo assim vai mesmo estar assumindo os assim, riscos. Mas o bacana é a gente comentar um pouco mais, Mara, sobre o que você mencionou agora, porque a corrida é o ponto final, né? É a cerejinha do bolo. Agora, independente da situação que você se encontra, se você é um corredor amador, se você é um corredor mais experiente, o treino é que faz a história toda, né? A formação está no treino. E aí, quando você me fala que vocês já estão se encontrando antes, estão se reunindo, eu vejo essa preocupação realmente de inserir as pessoas que têm alguma possível dúvida, se sou capaz ou não, para iniciar nesse treino, ter essa certeza, porque é uma experiência que você acabou de compartilhar com a gente, foi o que você passou lá no início, né? Sim, Quando você fazia esse exato. teu treino de 7 minutos, andava, caminhava, Sim. até se sentir, agora eu sou capaz, agora eu vou em frente. Sim. Eu acho que as assessorias são grandes facilitadores, né, para o pessoal entrar na corrida, criar um grupo, porque querendo ou não, assim, a dinâmica da sociedade com essas questões de internet, até com a própria pandemia mudou muito, né? Então, acho que é uma possibilidade das pessoas se relacionarem e aprenderem sobre aquilo ali com alguém que sabe tecnicamente o que está fazendo, né? Que a assessoria tem um treinador. Ou através de um grupo que, de repente, não tem um treinador, mas que tem tanta gente que corre há tanto tempo que te incentiva para aquilo ali e te leva para aquele lugar, né? Mas a ideia é que a gente faça treinos com vários tipos de comunidade. Então, esse final de semana foi essa comunidade que eu falei que tem lá no sul da ilha. Tem uma outra comunidade de corredores que está surgindo no sul da ilha que eu achei muito interessante, não é assessoria, que se chama N-Club. Eu fui lá no sábado, é uma garotada, eu me senti a tiazinha do rolê total. É uma garotada varia ali, pelo que eu vi, de uns 18 até uns 26 anos. 8 da manhã, sábado, sonzeira rolando. Eles estavam ali perto da Rua dos Cataventos, no Campeche, aqueles que tem os eucaliptos ali, que tem um descampado. Uma música tocando, eles fazendo festa e correndo 5 quilômetros de manhã. Eu falei, gente, que juventude linda essa, que não estão se drogando, bebendo, né? Não estão chegando em casa essa hora, eles estão acordando para correr. Então, acho que tem essa questão de mudança também de comportamento agora, dessa nova onda da corrida, que não é... Antes, eu me lembro quando eu comecei lá atrás, 2015, era mais uma característica de assessorias mesmo, performance, mas agora, pós-pandemia, a galera tá mais no flow. Quero fazer uma atividade para ficar mais saudável, mas não quero essa cobrança. Então, para onde eu vou? Tem a galera que gosta de assessoria e tem a galera que gosta desses grupos. E esses grupos, assim, estão atendendo vários tipos de perfil de corredores. Então, eles se encontram para treinar. Então, a ideia é conversar com esses vários tipos de público, fazer esses treinos. A gente tem um treinão oficial que vai acontecer quase um mês antes da prova. A gente ainda não definiu bem ali a data, se vai ser 14, 20. Também para o pessoal que quiser, né, me inscrevi nos 21, porque depois ali tem um tempinho que dá pra trocar a distância, né, mas não tô muito seguro, posso ir lá fazer com vocês? Pode, a gente faz treino oficial de reconhecimento do percurso, então a gente vai fazer isso também. Quero estar nesse aí treino também, porque a gente sou está apaixonado te esperando. por corrida, por sul da ilha, já assumo esse compromisso com vocês. Agora, Amada, aqui no nosso Vá para a Corrida, a gente sempre tem essa intenção, né? Através desse bate-papo, da informação, da conscientização, despertar nas pessoas o interesse pela prática de uma atividade física, de uma modalidade, aqui através da corrida. Quem já participou e está meio parado, volte. Mas agora eu queria conversar contigo, porque eu senti que é bacana a gente falar sobre isso, que você mencionou, os benefícios que estão além de simplesmente correr. Você falou da questão também que você hoje é uma ex-fumante. No episódio anterior que eu conversei aqui com o Sargento Jorge do Pista Limpa, e ele me falava também que largou o álcool há 8 anos, depois começou a correr. Compartilho contigo, com quem está ouvindo, que foi uma decisão que eu tomei ano passado também. Desde o dia 1º de outubro eu não consumo mais bebida alcoólica. Tive essa conscientização, posso dizer assim, né? Esse amadurecimento como pessoa de que as coisas mais negativas que aconteceram na minha vida não foi só coincidência. Todas estavam relacionadas ao álcool. Eu havia consumido bebida alcoólica. Desde situações que eu fiz mal para mim mesmo, de situação que eu fiz mal para outras pessoas, e depois aquele arrependimento natural. Então, eu cheguei a essa conclusão. Que, mas vai ser questão do beber socialmente, isso, aquilo, não. Eu optei por simplesmente dar esse tempo, parar por isso, porque eu vi que o que acontecia de errado comigo, o álcool estava junto. Mas é algo que veio em mim através da corrida. Algo que eu participo já através do grupo que nós temos aqui na TV. Já estou no 3º ano de provas que a gente realiza. E como é diferente você se sentir capaz de, em qualquer momento,
né? Você não tem que escolher o dia. Ah, domingo de manhã, se eu quiser eu posso, sábado eu posso, porque eu não vou estar bebendo na noite anterior. Sim. E isso é só um pedacinho dos benefícios que a prática de uma atividade física acaba nos trazendo, né? Assim, para deixar claro, eu não sou da área da saúde. Eu não tenho formação em educação física, nem nutrição, nem medicina, nem nada. Uma pessoa como você que está nos ouvindo. Sou uma entusiasta da corrida. Eu vou falar da minha experiência, tá? A corrida, a atividade física de maneira geral, porque eu não corro hoje só, né? Eu faço crossfit, então eu faço bastante atividade física. Quando eu não tô treinando, eu tô correndo, né? Mas a corrida, especificamente, ela me salvou de momentos muito difíceis na minha vida. Primeiro, quando eu me separei do pai do meu filho, a gente sabe que separação, quando envolve criança, é muito difícil. Qualquer relacionamento, quando termina, é muito difícil, um casamento, então, né? E aquilo me ajudou a seguir em frente e entender que era possível eu seguir em frente e que tudo ia dar certo. Porque se eu conseguia correr mais de 7 minutos, treinando todos os dias, hoje eu corri 7, outro dia eu corri 8, outro dia eu corri 9. Aquilo te dá uma motivação, e de novo, tô falando de uma experiência própria, né? Te dá uma motivação de que você entende que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu treinar, né? Se eu me dedicar, eu posso. E teve outra situação, e assim, aí eu comecei a correr depois que eu me separei, corri bastante, corri umas provas muito legais, conheci trilha, vi que meu corpo fazia coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E teve uma época ali que, justamente por fazer coisas que eu achei que meu corpo nunca ia fazer, eu dei uma exagerada. E eu tive que fazer uma cirurgia no quadril. Na pandemia, eu acabei fazendo uma cirurgia no quadril. E me afastei um pouquinho da corrida. Ali na pandemia, a gente meio que se afastou um pouco de algumas coisas, né? De algumas práticas que a gente fazia. E fiquei um tempo sem me dedicar à corrida. E a Self-Run vem aí também. Eu tive uma perda de uma pessoa que eu gostava bastante. Essa pessoa faleceu. E nesse momento, a corrida voltou, assim, de uma forma de... como se eu pudesse transformar aquilo que me fazia sofrer de dor para um propósito muito maior. É como se fosse o seguinte, era uma pessoa que eu gostava muito, né? Era um relacionamento que eu tinha, a pessoa faleceu, sofreu um acidente, e eu gostava muito daquela pessoa. Só que quando a gente vive somente assim, sem olhar para as coisas, a gente acha que tá tudo numa caixa só. Então, quando aquilo aconteceu, eu disse, pronto, meu mundo acabou, tá tudo nessa caixa, essa caixa afundou. Mas quando tu começa a olhar cada caixinha de um jeito, eu disse, opa, peraí, tem um monte de coisa legal na minha vida. E a corrida vai ser uma delas. E eu vou fazer a Self-Run porque essa é a parte legal da minha vida. A parte legal da minha vida é que eu ainda consigo correr. E eu gosto do que eu faço. E eu sei fazer. E eu conheço um monte de gente. E eu vou trazer todo mundo pra correr. Então eu comecei a transferir aquela dor toda, aquela intensidade daquela dor para um negócio que eu gostava muito. Então eu acho que assim, tem a questão da saúde física? Tem. E isso é demais. Eu acho que quando as pessoas começam a correr, vem essa questão que tu fala. Elas sentem a necessidade de tirar coisas que não combinam. Por exemplo, eu tirei o cigarro, o que você tirou? O álcool. Então é uma coisa que tu não faz por obrigação. Tu faz pelo prazer. Eu gosto muito de correr. Isso me atrapalha pra correr. Então eu vou parar de fazer, porque eu gosto muito, né? Mas eu acho que também tem a questão da saúde mental. Que quando a gente não tem saúde mental, ela atrapalha o físico. Né? Então eu acho que é uma roda, né? Então eu acho que a corrida... mais do que fisicamente, claro que ela me traz benefícios físicos, ela me traz muito mais saúde pra minha cabeça. Hoje eu acordei, era 5h30. E meu conhecido passou lá em casa, meu amigo passou lá em casa, vou aí te pegar. Passou lá, tava escuro, a gente saiu de casa, começou a correr, moro no Campeche, chegamos perto do mar, aquele sol vermelho, e eu correndo 6h. Eu disse, tô viva, tô aqui viva. Então, eu acho que o exercício físico, principalmente o ar livre, ele te traz isso, sabe? Essa energia vital que às vezes a gente acha que descarrega e quando tu faz, eu saio de qualquer treino, eu saio recarregada. Eu não tenho essa assim, tô cansada, não vou treinar. Quando eu acho que eu tô cansada, eu digo, preciso treinar. Ou seja, o meu crossfit, ou seja, ir lá correr. Pra mim é isso, né? Assim... olhando mesmo como entusiasta, não como profissional que tá recomendando. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente faz uma coisa e aquela coisa faz muito bem pra gente, o que a gente quer? Que todo mundo que a gente ama faça aquela coisa porque vai fazer bem pra ela como faz pra mim. Esse é o meu objetivo hoje.
levar aquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, para as outras pessoas, para que elas sejam felizes que nem eu nessa questão. E além dessa conexão, né? Não sei se são todos, mas já ouvi depoimentos de pessoas aqui, assim como nós, que sentimos essa questão mais do benefício mental, do emocional, do que a própria parte física, né? Que Sim. você pode encontrar até em outras atividades, Sim. você vai ter essa questão, né? Essa conexão, né? Quando você falou da ausência, eu também recentemente perdi o meu avô, que foi meu pai de criação. Eu também, meu pai já faleceu já há mais de 10 anos, mas não digo em todos os momentos, mas em determinadas situações que eu estou correndo, eu não estou sozinho. Não. Pode ter como isso certeza que acontece? não. Eu chego a me arrepiar, a gente se emociona, né? Mas E tem vezes, Zanotto, que eu corro chorando. Porque é o meu momento de falar com essa pessoa, né? Ela nos acompanha, assim. Mais engraçado que no dia que essa pessoa faleceu, eu saí de casa pra correr uma corrida. E eu me lembro que eu corri muito bem essa corrida. Eu tava voltando a correr depois da cirurgia. Foi uma outra prova da live. Eu vim correr 5 quilômetros. Ele até brincou, nossa, tu vai sair essa hora pra correr 5 quilômetros no beira-mar. Eu falei, vou, porque é isso que corredor faz. E eu fiz muito bem essa prova. E quando eu cheguei, eu me lembro da alegria dele. Que legal, tu conseguiu correr 5 quilômetros, fazia tempo que tu não corria e tal. Então, isso também me juntou os assuntos, né? E eu acho que a gente, nesse momento, principalmente na natureza, não sei se tu sente isso quando tu corre na natureza, parece que eu sinto Deus. Tu não sente isso quando Sim. tu tá no meio da natureza, aquele silêncio absurdo? Parece que tu tá rezando. Pra mim é quase como se fosse uma reza, né? Tô aqui pensando, Deus, obrigado por esse lugar, que maravilhoso. Eu moro num lugar lindo. Olha quanta trilha legal. Olha só, eu tenho saúde pra fazer isso, tô respirando. Olha aqui, um ar puro. Hoje eu até brinquei, esse amigo que tava comigo, ele é paulista. Eu falei, se tivesse São Paulo, tu ia estar vendo isso antes de trabalhar? Porque ele foi trabalhar, né? 7 horas da manhã. Ele falou, não. Eu falei, então só agradece, cara. Olha um lugar lindo que a gente tem. Vamos correr, vamos botar todo mundo pra correr com a gente. Quer experimentar isso? Quer sentir isso? Quer ver se essa conexão realmente acontece? Vá para a corrida. Experimente isso, se permita, faça isso por ti, que com certeza as pessoas que estão ao teu lado, que te amam, que gostam de ti, vão te apoiar e quem sabe você cativa alguém para ir contigo também, porque quando a gente compartilha isso, é muito melhor. Madá, vamos aproveitar que nós estamos nesse momento conexão, emoção Vamos forte, lá. Para chamar meu caro André Celeste, vamos descobrir que corrida foi essa para Madá Bernal. Que corrida foi essa? Alguma corrida que você guarda de forma muito especial na sua lembrança? Eu tenho duas, na verdade. Posso falar as Claro. duas? O Praias e Trilhas foi uma corrida incrível, porque eu fiz ela de revezamento de dupla, com uma amiga lá do Rio Grande do Sul, com um pessoal de uma assessoria lá do Rio Grande do Sul, e foram 84 quilômetros de dupla, uma dupla feminina. Eu conheci As brabas. muitos cantinhos, a gente ficou em terceiro lugar. Não tinha premiação, a gente ficou muito chateada. Daí cada um fez tipo 40 ou foi intercalando? Não, intercalando. Ela largou ali da Caieira da Barra Sul, foi até os Açores. Eu peguei nos Açores e entreguei na Armação, porque daí eu fiz Pântano, Lagoinha. Então a gente ia intercalando um trecho e outro. Aí no primeiro dia termina na Joaquina. Aí acaba a prova, perto do meio-dia. Tem um descanso, tem um intervalo. Sim, Boa, e daí boa. no outro dia larga da Joaquina e vai até Ponta das Canas. Essa prova foi muito legal, porque eu conheci muitas trilhas legais. Foi um desafio por estar ali pau a pau com o segundo lugar, então teve essa emoção. E por completar esse desafio, que não é qualquer coisa, né? É uma Nós volta à ilha, 42 quilômetros de praia e trilha. Tu não pega nenhum asfalto. Ou é areia ou é costão. E a trilha de costão, às vezes, é pesadinho. Mas teve uma prova muito especial que eu fiz lá em Gaspar, na verdade, é a UT. Não sei se você já ouviu falar, são umas provas que tem lá de trilha. São trilhas diferentes, porque a vegetação lá é diferente. Mas chovia, assim, de balde, que nem diz na minha terra. E era uma terra daquela vermelha, sabe? Então, como já tinha... Eu sou devagar, já tinha passado muita gente na minha frente. Sabe quando passa a cavalaria? Como é que fica aquela terra? Aquela lama dentro do caso, né? Tava nojento e não tinha como subir, porque aquela lama que escorregava. Aí a gente ia pela bordinha da trilha. Quando chegou lá em cima, e eu olhei pra baixo, que tava igual... Mas tinha subida de morro, tu falou lá em cima, não? Subida, era só isso. Subida, trilha, subida, e naquele barro.
Eu me lembro de cravar os dedos naquele barro vermelho deve ser pra a região subir, lá do assim. Belchior, então, que tem as cascatas lá, as cascanéias. Deve ser lá perto, eu não me lembro. Eu sei que era Gaspar que não pegava nem sinal de telefone. E aí, quando a gente chegou lá em cima, eu olhei pra baixo, tava igual a subida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu queria voltar, mas não podia, porque eu ia descer. Eu queria voltar, mas não podia, porque eu ia descer. Eu falei, tá, vou ter que ir. Eu escorreguei de bunda, assim, fiz um esquibunda lá embaixo, virei. Nossa, foi cena, assim, daqueles filmes de terror da galera perdida. Assim, tinha gente chorando no meio da trilha, porque era muita chuva. Eu só fiz 12 quilômetros, não era... Então, tinha bastante gente meia boca inscrito, né? Mas no final, eu tenho umas fotos maravilhosas. Eu tava com uma bermuda branca e roxa, eu cheguei inteira marrom. Inteirinha marrom. E eu cheguei chorando no final da prova, porque foi muito tenso. Eu achei que em algum momento ia dar uma coisa muito ruim, ou que eu ia quebrar uma perna caindo, ou que eu não ia conseguir chegar, ou que a gente ia ficar 5 horas. Eu levei 2 horas e tralalau pra fazer essa prova. E eu cheguei chorando na linha de chegada, de emoção. Falei, ai, cheguei viva. Daí o meu amigo, ai, e aí, gostou? Falei, nunca mais faço essa prova, porque vocês me trazem para esses lugares, eu não sei fazer isso, eu sou muito jovem no mundo da corrida. Deu 5 minutos pra gente esperar a premiação pra uma amiga subir. Eu digo, ai, ano que vem eu vou me inscrever de novo nessa prova, foi muito legal. E realmente foi incrível. Então, o que eu acho desses ambientes de prova é que é um ambiente que te leva ao limite, mas controlado. Então, assim, eu sabia que se eu dissesse eu não vou sair daqui, alguém ia lá me pegar, alguém, né, com, sei lá, passa um radinho. Eu achava, pelo menos, né, que alguém ia passar um radinho e ia me resgatar, ou que eu ia chegar lá embaixo, tem um médico, tem um momento, não é que nem tu ficou perdido na Lagoinha 3 dias, ninguém sabe de ti, né? Ali não, ali é um ambiente mais controlado. Então, acho que é legal A pra se ambulância desafiar. chegava ali, né? Não chegava. Não chegava, então. O helicóptero, talvez, mas depois da chuva. Mas foi bem intenso, assim. Foi a prova que eu achei que ia dar ruim, mas no final é mais um medo nosso, às vezes, eu acho, de achar que não consegue. Falei, cara, se o cara que ganhou chegou lá, por que eu não vou conseguir? Eu só vou mais devagar que ele, né? Tanto que hoje estás aqui compartilhando com a gente essa lembrança do que corrida foi essa, dessa E prova foi que bem tanto legal. te marcou. E nós temos mais um quadro aqui no nosso Vá para a Corrida, que vamos saber se a nossa entrevistada vai abrir ou não o seu... Histórico de treino. E aí, vai abrir? E aí? Então, eu não faço planilha, né? Então, meu treino é calçar o tênis e sair correndo. Eu tenho corrido umas 3 vezes na semana. Tô correndo em torno ali de 5, 6, que nem eu comentei. Eu volto de cirurgia, de um vai e para. Eu faço outra atividade física bem forte, né? Mas eu tô correndo 3 vezes por semana e hoje eu fiz 6,5 km cedinho e eu tô feliz. O meu lema agora é o seguinte, é conseguir correr sem dor. Então, eu não tô ligando pra performance, eu não tô ligando pra distância, queria correr mais, queria sair e dizer assim, vamos correr 10 soltinho ali na beira-mar, vamos correr. Às vezes eu não consigo, pode ser que eu consiga, mas eu quero fazer sem cobrança. Então, é isso que o corpo tá entregando, é isso que eu vou no flow do meu corpo. Enquanto ele deixar, eu vou correndo. Mas eu morro de vontade de eu fazer os 21 do Morro do Sertão. Somos 2, mas eu já te disse que eu não estou preparado, já tenho essa A gente pode se conscientização. preparar, hein? Desafio, deixa hein? eu ver agora, agosto, setembro. São 3 meses, é um tempo necessário para uma... A gente pode se preparar. meia maratona. Mas essa é a diferença dessas provas que não são de performance. Se você tiver que caminhar no Morro do Sertão, não tem problema, porque é o Morro do Sertão. Se você caminhar na beira-mar, você vai falar, putz, caminhei, né? Porque é plano e tal, você vai falar, Não, pô... o Morro do Sertão cá pra nós. Quem não caminha no Morro do Sertão não tá aqui, tá lá em Paris, nas Olimpíadas. Não, porque o Morro do Sertão correr o tempo todo, eu sei que tem. Essa última prova, teve gente que chegou ali 1 hora e pouco, né? Não, mas algo absurdo, mas... Essa prova que tu fez eram 16, né? Quando a gente fez a prova do ano passado, eram 21. Olha, essa história é uma baita de uma história. A gente, quando abriu a prova... Abriu no site lá de inscrição e 3 dias antes de acontecer a prova, a gente recebe no Instagram, poxa, meu nome é tal, eu sou do Paraná, minha esposa vai prestar um concurso aí, tô procurando uma prova pra correr no final de semana. Pô, não consegue mais uma inscrição, bebê. Ó, a gente não tem mais camiseta nem kit, mas se tu quiser um número, a gente tem. Ah, não, eu quero. Foi lá, se inscreveu. A gente nem sabia quem era ele, né? Fez em 1h31. Os 21? Ney, o nome dele. Ele é um treinador lá no Paraná. Não pode falar palavrão, né? Mas e nem casca conhecia grossíssima. o percurso. Ele é de correr no plano.
Ele, 1h31, ele até brincou, né? Ele falou, ai, tô com pena, porque ele mora muito no interior do Paraná. Agora do 16, quem ganhou chegou na casa dos 1h13, 1h12, eu acho, mas é 16. Então 1h31 com 25 ou 5 quilômetros Subir e voltar, né? Porque os 16 tu só ia, né? Tu não batia e voltava. Não, só descia daí o final e fazia mais os 7, que é a do Ribeirão até a... Mas ele fez uma parte de praia também, né? Lembra? Como é que era a saída no passado? Ele pegava a praia ali de baixo, ia até o pântano e voltava pelo asfalto pra entrar pela costa então de dentro. Ele fazia pelo menos uns 3 quilômetros de praia, já Pra quem não tá acostumado, né? Não, é diferente. Não, muito mas tem esse público muito. que... E a gente vai fazer quando, então? Dia 20 de outubro. Lembra disso, então, para quem não fez inscrição ainda, Salt Run, passa o endereço, passa o Instagram da E para também ter mais informações. Se não for a prova, pelo menos para participar desses treinos que você mencionou Sim, antes. e não só essa corrida, participar de outras corridas, vamos fazer, estamos procurando outros cantinhos da ilha também, que não tem prova para levar a galera para fazer, mas as inscrições podem ser feitas no site da Ticket Sports e todas as informações da prova a gente concentra no nosso Instagram, que é @southRun_. Então, assim, virada de lote, percurso, distância, hidratação, o que vai no kit, tudo tá no Instagram. Se alguma coisa não tiver lá, a gente olha o Instagram seguido, então é só mandar uma mensagem ali no direct que a gente responde e tira as dúvidas. Madá Bernal, só tenho te agradecer esses 46 minutos que você compartilhou informações importantíssimas sobre as provas e, além disso, dividiu com a gente experiências que a corrida, que o treino acaba proporcionando, e essa é a nossa intenção, a motivação principal de estar aqui, informando, compartilhando esses exemplos e cativando as pessoas também a participarem de corridas. Com certeza, eu que agradeço o convite. E é isso, estamos aqui querendo trazer as pessoas para esses lugares lindos de Floripa que às vezes não estão nos cartões postais, né? E convidar todo mundo para participar das nossas provas. Lembrando, cuidando sempre da natureza, leve seu lixo, descarte no lugar certo. E é isso. Muito obrigada. Bem. Nos vemos dia 20 de outubro, lá nos 21 quilômetros do Morro do Sertão. Ai, ai, ai. Valeu, Madá, muito obrigado. Valeu. André Celeste na nossa central de operações. Eu sou o Henrique Zanotto, agradeço a sua participação e te convido também. É daqui 15 dias um novo episódio do nosso Vá para a Corrida, mas você tem à disposição toda uma lista de episódios anteriores para você ouvir também e se cativar e vá para a corrida.